do altar, aguardando a noiva chegar. Com certeza esse noivo está suando, está trêmulo, está cansado, está preocupado, exausto, ansioso, desejando desesperadamente ver a noiva. E quando ela pinta, ela aparece ali, ele fica extasiado. Da mesma forma que nós devemos ter quando fazemos parte da ceia. E eu vou te explicar mais por que você tem que sentir isso, por que você precisa desejar isso. Também, como que é o coração de alguém que é salvo da morte? Por exemplo, pastor Helder, ele é alguém que está sofrendo risco de morte, e eu vou lá, salvo ele daquela morte. Qual que é o coração do pastor Helder para o pastor Alexandre? Vai ser de eterna gratidão. Aonde eu passar, aonde ele me ver, aonde ele pisar a planta dos seus pés, ele vai lembrar do Alexandre, porque o Alexandre foi muito importante na vida do Helder, a ponto de salvá-lo. Então, ninguém vai poder falar mal de mim para o Helder, ninguém vai poder xingar o Alexandre perto do Helder, porque eu fui muito importante, eu salvei a vida dele. Então, esse sentimento você também tem que ter quando você participa da ceia. Então, se eu pudesse resumir o que é ceia para você, ceia é a expectativa pela volta do seu noivo chamado Jesus, mas também é a gratidão total, porque esse mesmo Jesus te tirou das mãos do diabo. Então você precisa ter essa consciência quando você participa da ceia, porque se você não tiver essa consciência, você vai levar a ceia como como a igreja de Coríntios, como uma igreja que não entendeu o princípio da ceia. Eu quero começar a falar sobre isso. Paulo, ele vai exortar a igreja de Coríntios, porque é uma igreja que está tomando ceia, participando do corpo de Cristo de forma errada, de forma inconsciente não, mas de forma assim leviana, de forma que estava desonrando a Deus. Eu quero começar a ler o texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, e aqui Paulo, ele fala que recebeu do Senhor o ensinamento. Então ele está falando de Mateus 26, quando Jesus participou da última ceia. Então olha o que ele fala nesse momento: porque eu recebi do Senhor, porque também, tá certinho? Tá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a minha nova aliança, é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, fala comigo, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, fala comigo, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não tão poucos que dormem. Porque se o julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, esse texto, Paulo está meio irado, meio bravo com a igreja de Corinto, porque elas estavam tomando ceia e se embebedando. Estavam tomando ceia, fazendo festa na ceia, como se fosse uma festa mundana. E Paulo, ao olhar isso, ao escutar sobre isso, ele ficou indignado. E falou: peraí, vocês não estão prestando atenção? O que eu ensinei para vocês? A ceia não é isso, não é farra, não é festa. Você não pode agir de forma indigna. Ele fala, porque o Senhor Jesus, na última ceia, ele ensinou como devemos partilhar o pão e partilhar o cálice. E quem não discerne o corpo, quem não discerne a igreja, quem não discerne o que está fazendo, causa para si o próprio juízo. As pessoas, elas têm hábito de escutar esse texto aqui, examine-se no verso 28, pois o homem é a si mesmo, e eles param por aí. Quando eu olho para o Alexandre, vou falar de mim, o Alexandre olha para si, se eu estou em pecado, eu não participo da ceia. Por quê? Eu não posso participar. Se eu estou brigado com a Simone, com o pastor Helder, eu não posso participar da ceia.
Se eu estou chateado com a minha esposa, eu não posso fazer. Se eu estou magoado com A, B ou C, não posso fazer. Mas só que o texto não te fala que você tem que examinar, tem pecado, e não participar. Olha o que o texto fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão. Esse examinar não está relacionado para você ficar se julgar. Você não tem capacidade quando tem capacidade de determinar um juízo sobre você. Você merecia o inferno, eu merecia o inferno. Então o que ele está falando aqui? Examine-se, olha o que significado do corpo, olha o que significa a cruz do Calvário, olha o que significa o sangue de Jesus, e a partir disso se arrependa, muda sua postura e participe da ceia. Na verdade, quando nós não discernimos o corpo, ou seja, não nos arrependemos, não pedimos perdão, não mudamos a nossa postura, significa que você não está discernindo o corpo. Não é para você examinar assim, estou em pecado, não estou em pecado, não posso participar. Não, olha para você, se o seu coração, se você está percebendo a importância de participar da ceia, se está percebendo a importância do sacrifício de Jesus. Como eu disse no começo, a ceia tem um significado importante. Alguém que é muito grato a Deus pela salvação, mas também é alguém que está esperando o seu noivo voltar para buscar. Nós cantamos aqui nessa noite, as músicas que foram cantadas foi proposital, é para você clamar e buscar a presença do Senhor. Ele te salvou e Ele vai voltar para te buscar em nome de Jesus. Então, o diabo quer distrair você desse princípio, o diabo quer tirar de você essa consciência. Se você não entender a ceia, se você não entender o que significa o corpo de Cristo, o resultado é juízo sobre você, o resultado é morte, ou seja, não é morte eterna, porque você é salvo pelo sangue de Jesus, diga amém, mas você não desfruta de uma vida plena que a graça pode te dar. A razão de muitos estarem doentes, e não poucos, e muitos dormem, é a seguinte: eu sou crente, morto espiritualmente, não desfruto de nada que Deus tem, porque eu não discerno o que Deus tem para mim, através do sacrifício dele na cruz. Se eu não entender esse princípio, automaticamente eu vou deixar de viver as promessas do Senhor. Então a obra do Calvário nos conectou, fala comigo, a obra de Deus me conectou. No que ela te conectou? Ao ministério, ao reino de Deus e à vida eterna. Então você tem livre acesso. Quando você toma da ceia, você está olhando, você está discernindo a ceia, você fala assim: uau, hoje eu estou participando da ceia, estou trazendo a memória. Eu tenho livre acesso à cruz do Calvário, eu tenho livre acesso ao céu, toda a bênção espiritual está liberada sobre a minha vida, glória a Deus por isso. Quando você participa com essa consciência, com esse pensamento, você começa a desfrutar de coisas sobrenaturais na sua vida. Então, como estou considerando a obra do Calvário? É minha pergunta para você nessa noite. Então o texto no verso 28, ele fala: examine-se a si mesmo e então coma. Então traduzindo, querido irmão, avalie o que você está discernindo, avalie o que significa a ceia na sua vida, avalie o que significa o sacrifício de Jesus para você, e quando você avaliar, participe, porque se você entender e participar, você vai desfrutar de coisas sobrenaturais. Então, quem discerne o corpo, desfruta de vida, e quem não discerne, desfruta de juízo. Quero repetir isso para você: quem discerne o corpo e participa da ceia de forma digna, ou seja, entendendo o sacrifício de Jesus, entendendo o que significa a morte de Jesus, ele come vida para jorrar eternidade. Mas quando você coma de forma sem consciência, sem entender, ou sem valorizar, você come para si juízo, e esse juízo é o que? Eu não vou desfrutar daquilo que a cruz me deu. Então precisamos discernir a nossa comunhão. Então a última ceia, Mateus 26, ela mostra claramente o que é a ceia. Então eu vou começar a te explicar o que Jesus falou naquela ceia, e nesse texto, ele fala todo ano, a ceia, ele participava 3 anos, que ele ficou na terra junto com os discípulos, 3 anos ele participou dessa ceia com os discípulos, ensinando acerca da ceia. Então, quando Jesus se reunia com eles, ele tinha um objetivo, e o objetivo era o quê? Lembrar da libertação do povo de Deus na terra do Egito. Então, quando Jesus estava junto com os discípulos, eles se reuniam naquele dia da Páscoa, daqui a pouco eu falo sobre Páscoa para você. Ele tinha um objetivo: lembrar o que Deus fez,
com o povo de Israel, tirou do Egito. Egito na Bíblia aponta para o mundo, ou seja, libertou do mundo e levou eles para Canaã. Canaã aponta para a terra prometida, terra que emana leite e mel, vida eterna. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, na ceia, é o que vamos ler daqui a pouquinho em Êxodo, você está falando o seguinte: eu saí do mundo, glória a Deus por isso, e Deus me deu direito a Canaã, vida eterna. Então, quando eu como, eu estou discernindo, eu não faço parte deste mundo, esse mundo não me presta, não faz parte da minha vida, eu nasci para viver eternamente com o Senhor Jesus. Diga aleluia. Então, o real sentido da ceia. Então precisamos voltar um pouquinho mais para trás, no Velho Testamento, porque Paulo fala da última ceia com Jesus, e Jesus, nessa ceia, aponta lá para Êxodo, na Páscoa, quando o povo foi liberto. Então somente lá em Êxodo, nós vamos entender o que significa a ceia para o povo de Deus. Então vamos entrar lá, Êxodo capítulo 12, verso 1. Então deixa eu te colocar na história, para você entender. O povo de Israel durante 400 anos se tornou escravo do Egito, e essa escravidão trouxe muita humilhação, muito sofrimento, e Deus decidiu libertar o seu povo, e ele levanta Moisés como um homem, como libertador, tanto que Moisés aponta para a libertação, sair das águas, passar pelas águas. E aqui Moisés, usado por Deus, ele veio libertar o povo do Egito. E como Deus usou Moisés? Deus usou Moisés de que maneira? Enviando as 10 pragas, através do poder. Ele fala para Moisés: Moisés, eu vou te usar, e o Egito passará pelo meu juízo, o Egito passará pela minha condenação, eu vou libertar o meu povo, o Egito vai perceber quem é Deus de Israel. Então Moisés se posiciona, Deus começa a mandar as pragas, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 pragas, e Faraó, com o coração duro, decide não libertar o povo. Só que Deus tem mais uma praga, que é o anjo da morte, a 10ª praga. E essa 10ª praga tinha o objetivo de matar todos os primogênitos. Mas antes de Deus mandar as pragas, nas 9 pragas anteriores, Deus não deu nenhuma direção para o povo. Fique em casa, faça isso, faça aquilo. Mas na 10ª praga, ele deu uma ordenança, ele deu uma direção muito clara para o povo de Israel. Então é sobre esse texto que eu quero ler com você, para você entender o que é ceia. Então, 10ª praga, o anjo da morte, era o julgamento final de Deus contra o Egito. Era a última, ia destruir tudo. Até aqui, mais ou menos, se você olhar Rússia e Ucrânia, lá, a Ucrânia está completamente destruída. Por quê? Várias bombas. É como se Deus mandasse bombas específicas para o Egito. E essa última bomba era a bomba que ia acabar com tudo, que seria o anjo da morte. Então vamos ler o texto, Êxodo capítulo 12, verso 1. Nesta hora, Deus dá uma orientação para Moisés e para o povo de Israel, de como devem proceder antes que o anjo da morte passasse pelo Egito, porque o povo estava no Egito ainda. Vamos ler o texto aqui rapidamente. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Tanto que os egípcios, ou os israelitas, os judeus, eles começam a contar o ano calendário judeu a partir deste dia. Então eles estão no ano 5000 e está lá, se eu não me engano. Então a partir deste dia da libertação do Egito, começa o primeiro dia do primeiro ano, do primeiro mês do povo de Israel, e até hoje eles estão contando os dias a partir daqui. Verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imulará no crepúsculo da tarde. Verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães
asmos e ervas amargas a comerão. Verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Verso 11: desta maneira os comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que interessante, ele fala o seguinte: olha, esse dia é memorial, por todas as gerações que passarem pela terra, vocês vão comemorar esse dia. Esse dia é a marca de Israel. Ele fala dessa forma. Então a ceia, ela significa graça de Deus, um Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, tanto que ele fala na última ceia que ele é o Cordeiro Pascual, ele veio morrer pelos nossos pecados. Mas também a ceia, para quem não aceita o sangue de Jesus, é condenação e juízo. Lembre-se que o sangue nas portas apontava para a remissão dos nossos pecados. Quem não tinha sangue na porta, o anjo entraria e mataria todo o primogênito. Então era juízo de Deus contra aqueles que não acreditaram no sangue. Agora pensa comigo, você acha que existia algum Israel? Quando Moisés começou a dar as instruções, dar a ordem, explicar para todo mundo como que seria o procedimento da 10ª praga, será que algum israelita, algum judeu falou assim: esse Moisés está louco, ele não vai passar sangue nenhum na porta? Com certeza existiu gente assim, eram milhões de pessoas. Existiu alguém que não acreditou no sangue. O que aconteceu? O anjo da morte entrou e causou o juízo até no judeu que não acreditou. Então você tem que entender a importância da ceia. O sangue de Jesus te protege da morte eterna. O sangue de Jesus te livrou da morte no inferno. O sangue de Jesus te deu a vida eterna. Aleluia. E Páscoa significa no hebraico o quê? Passar por cima. Ou seja, quando você tem um sangue na porta, o anjo da morte vai pular sua casa, para que você desfrute de vida abundante em Deus. Então o sangue, no verso 12, capítulo 12, verso 7, está escrito o seguinte: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e vergas da porta, nas casas em que comerem. O sangue do cordeiro foi aspergido, ou seja, foi lavada a porta. Quando o anjo da morte passava, ele não tinha poder de entrar, porque o sangue protegia aquela casa. E presta atenção numa coisa muito importante aqui. A questão aqui é valorizar o que o sangue representa. Muitas pessoas não valorizam o sangue de Jesus. Muitas pessoas falam o seguinte: será que Jesus morreu por mim realmente? Será que Jesus é tudo isso? Será que realmente eu ia para o inferno? Isso é não crer. Pastor Ana falou sobre crer aqui. Se você não crer no sangue de Jesus, você está trazendo para si juízo. E quando nós participamos da ceia, você está falando assim: eu creio que o sangue de Jesus me lavou dos pecados, mas muito mais que isso, me livrou da morte eterna, porque o anjo da morte ia um dia me pegar, mas o Senhor me guardou através do seu sangue. Diga aleluia por isso. Então por isso, precisamos entender que esse sangue nos livrou da morte eterna, e a salvação foi de graça para a gente. Mas quem não aceita o sangue, quem não reconhece o sangue, quem não discerne o sangue, traz para si juízo. Por isso, quando você toma a ceia, venha com a sua melhor roupa. Não falte no dia da ceia, porque você está discernindo assim: isso aqui é muito importante. Pastor, mas se eu estiver doente, não estou falando sobre doença, falando o seguinte, sobre valorizar no seu coração. Você entender o princípio do sangue de Jesus. Importante aqui, quero falar até aqui, importante. Se abraçarmos a graça sem entender o sacrifício, deixaremos a graça e não desfrutaremos das promessas. Se você abraçar a graça de Jesus, a salvação na cruz,
O amor de Deus, e você não entender o significado do sangue, é a mesma coisa de você abraçar o nada e não desfrutar de nada. Você precisa entender que a graça de Deus só está liberada sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus te guarda de toda a morte, de toda a destruição, de toda a morte eterna. Quando você entende isso e discerne e fala assim: graças te dou, Jesus, por esse sangue do Calvário, porque esse sangue me deu direito de viver eternamente. Oh, glória a Deus! Então, primeiro ponto aqui é o sangue. Você precisa valorizar o sangue, mas só que existe uma forma, fala comigo, forma de participar da ceia. Não é de qualquer jeito, por isso que ele fala, precisamos discernir o corpo, discernir o momento. E aqui fala de 3 coisas importantes, que como aquele povo judeu participou. Vou falar bem rapidamente, que o tempo está curto. Como aquele povo participou, está lá no verso 3 do capítulo 12 de Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Fala comigo, a casa dos pais. Verso 13 fala também da casa. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passareis por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Qual que era o lugar que o sangue, que você deveria estar, para que o anjo da morte não entrasse? Dentro das casas, dentro da comunidade, junto com a família. Isso aqui é muito importante eu e você entender, porque as pessoas falam assim: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, religião não. Comparando esse culto como religião. Mas só que existe um lugar que o sangue tem efeito na sua vida, é quando você vive dentro do corpo de Cristo. E as pessoas que não discernirem isso, mesmo que passem sangue sobre si, não vai conseguir desfrutar da vida eterna que Deus tem para ele. Então, além do sangue para ser salvo, eles precisavam entrar na casa, estarem juntos dentro da casa. Casa aponta para o corpo de Cristo. A pessoa precisa estar conectada com a igreja. Hoje a Bíblia fala que a casa de Deus é você é a casa de Deus, mas presta atenção, você tem Deus dentro de você, mas só que quando eu me ajunto com o Clodoaldo, eu me torno corpo. Eu sozinho sou a igreja, sou escolhido, Jesus mora aqui dentro, mas quando me ajudo com o Clodoaldo, com o Will, com a Yara, nós tornamos uma igreja, e essa conexão me conecta ao cabeça, que é Cristo. Quando eu desvalorizo isso, é a mesma coisa estar fora da casa. Por mais que eu estou aqui colado, imagine que aqui é o sangue de Jesus, a casa é lá dentro. Por mais que eu estou aqui colado, o anjo vai passar e o juízo vai vir sobre mim, porque eu precisava estar lá dentro, junto com os meus irmãos, comendo do cordeiro. Daqui a pouco eu falo sobre comer o cordeiro. Se você não estiver junto, comendo o cordeiro, desfrutando do cordeiro, o anjo vai fazer efeito na sua vida, ou seja, exercer juízo. O juízo que vem sobre o Egito virá sobre você. Então, quando você come e participa da ceia, você precisa participar junto com os seus irmãos, está entendendo esse princípio junto com os seus irmãos. Hoje a palavra é de ensino, mas eu preciso que você entenda esse princípio, porque muitas pessoas estão doentes participando da ceia, estão vivendo miséria participando da ceia, estão pessoas destruindo suas casas participando da ceia. O que está acontecendo? Não discerne o corpo de Cristo. E quando você não discerne o corpo de Cristo e tem revelação disso, o juízo vem. Quando eu falo juízo, não é morte, nós estamos no tempo da graça. Fala comigo, aleluia. Mas só que você não vai desfrutar o que o céu tem para você. Se você não acessar o sangue de Jesus, a graça de Deus, ela não vai operar, ela não vai fazer, ela não vai operar milagres na sua vida. Por isso que muitos estão aqui há anos dentro da igreja e não vê milagres, não acessa o sangue não acessa a graça através do sangue, não acessa a graça através da igreja. Querido, a graça de Deus só será liberada sobre a sua vida através do corpo de Jesus. Não existe outro lugar, a Bíblia fala sobre isso. Então, o que a pessoa precisa fazer dentro da casa? Comer o cordeiro. Fala para o seu irmão, você precisa comer o cordeiro. Fala para o outro, você também precisa comer mais do cordeiro. Então o cordeiro não era para ser comido cru. O cordeiro, deixa eu avançar isso aqui, é isso mesmo. O cordeiro não era para ser comido cru, e muito menos cozido. Qual que era a forma que o cordeiro precisava ser comido?
Fala para o seu irmão, assado no fogo. Não era só assado na Brastemp, não, era no fogo. Agora, fogo na Bíblia aponta para o que, irmãos? Para quê? Espírito Santo. Uau, isso é poderoso. Então, quando eu estou junto com o corpo, me alimento do Cordeiro, que é a palavra de Deus, eu preciso me alimentar de forma correta com o Espírito Santo. Então, tem pessoas que estão dentro do corpo, dentro da casa, mas estão comendo o cordeiro cru. E o cordeiro cru, ou o cordeiro cozido com água, é mistura, é religião, não tem efeito na sua vida. Então a Bíblia fala que você precisa estar dentro, você precisa discernir o sangue de Jesus, você precisa estar dentro da casa e comer do cordeiro. Mas presta atenção, comer do cordeiro cheio do Espírito Santo. Então é importante você participar de cursos. Deixa eu falar algo muito precioso para você, muito amor e carinho. Só o culto de domingo não fará com que você vive graça de Deus poderosa. Só a célula de quinta-feira não te trará toda a revelação do Cordeiro Pascual. Você precisa conhecer a palavra. E fala que fica comendo e comer todo o Cordeiro. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, se você está na casa do Pai, você está junto com o seu corpo e não se alimenta todos os dias, todas as vezes, junto com seus irmãos, você está deficiente. E por isso não consegue desfrutar de coisas poderosas. Atenção, dentro da casa devemos aprender e nos alimentar de Jesus. Mas tem gente que não entende isso e prefere fazer outras coisas. Prefere fazer outras atividades, focar em outras coisas. Tem pessoas que não valorizam um curso de terça-feira, que eu te falar, agosto começam nossos cursos. Tem muita gente que não fez curso de ceifeiro, maturidade, CTL, porque não entendeu, não quer se alimentar do Cordeiro. O que faz sentido você estar dentro da casa de Cristo e não comer do Cordeiro? O que faz sentido para você? Você está vivendo igreja e não desfrutar das mesmas bênçãos? Irmãos, eu não consigo entender. Se Deus tem prosperidade para mim, tem para o Paulo. Se tem para o Marcos, tem para a Ingrid. Se tem para a Soraya, tem para a Simone. Qual que é a diferença da Simone para a pastora Soraya? Qual a diferença do Ed para o meu irmão aqui? Nenhuma. Se o alimento é o mesmo, se o corpo é o mesmo, por que o irmão prospera e eu não? Por que o irmão vive família abençoada e eu não? Porque um está se alimentando do cordeiro da forma correta e o outro não. Então, quando eu participo da ceia, eu estou entendendo, eu estou me alimentando do corpo de Cristo. E eu preciso continuamente se alimentar do corpo de Cristo. Diga aleluia. Então vamos para o próximo tópico. Além de estar na casa, precisamos comer do cordeiro. Verso 7 fala o seguinte: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A orientação era comer todo o cordeiro. Ou seja, a palavra de Deus é totalmente suficiente para você. Pessoas estão procurando novas formas de ser igreja. Pessoas estão procurando, um dia, o pastor Wilson falando, que alguns pastores da nossa igreja queriam fazer um curso de coach de liderança de igreja. O pastor Wilson falou assim: não, isso não é de Deus, porque o maior líder está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. A pessoa que mais cresce a igreja está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Não precisamos de nada disso, precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Então, o Jesus é tudo completo. Comer, você não precisa comer algo diferente. Tanto que ele fala o seguinte: comer o cordeiro com pães asmos. Pães asmos, para quem não sabe, são pães feitos sem fermento. Fermento na Bíblia fala de mistura, é um evangelho misturado. Então as pessoas querem comer da igreja, mas, não vou falar o nome aqui não, que é ruim, come do psicólogo X lá fora. As pessoas querem comer dentro da igreja, mas escutam o ímpio A, B, C e D. As pessoas querem viver algo sobrenatural na igreja, mas está com psicólogo de casamento. Presta atenção, você não entendeu qual que é a sua fonte de alimento. O alimento é cordeiro, que é completo, come ele todo, e pães asmos, ou seja, come o cordeiro sem mistura. Se você quer viver as promessas de Deus na sua vida, come o cordeiro, come a palavra, come da igreja, sem mistura do mundo. Isso não vai te fazer bem. Fala para o seu irmão: a mistura do mundo é fermento na Bíblia. Então não podemos rejeitar
parte e achar que é suficiente. Não, toda parte da Bíblia, aqui outra parte importante, toda parte da Bíblia é importante para você. Tem pessoas que falam assim, essa parte da igreja, da Bíblia eu concordo, essa parte da igreja eu concordo, mas essa parte não. Ou seja, está cortando o cordeiro. Eu não vou comer o pé do cordeiro, eu não vou comer o lombo do cordeiro, só vou comer só o peito do cordeiro. Não, é para comer todo o cordeiro assado. Então tudo que está na Bíblia, tudo que te ensina, tudo que o seu líder te ensina, é para você comer e você crescer. Quando você se alimenta do seu líder, quando você se alimenta do seu discipulador, quando você se alimenta do seu pastor, você está se alimentando do Cordeiro Pascual, e esse Cordeiro Pascual é suficiente para que você desfrute das promessas do Senhor, para que você viva toda a prosperidade de Deus, para que você encontre o seu noivo, a sua noiva amada, para que você mude a vida do seu casamento, para que você desfrute do Senhor. Mas não fica misturando com outros pães, colocando fermento no cordeiro, colocando um tempero diferente do cordeiro. Querido, você é filho amado de Deus, e a ceia significa, eu preciso discernir, porque o cordeiro é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada, nada deste mundo vai me satisfazer, somente a tua presença, somente a tua palavra, ela pode mudar minha vida, porque a tua palavra um dia me mudou, e por que não vai me dar muito mais coisa? Quando eu entendo isso, eu estou com medo de todo o cordeiro. E por último, existe uma forma de comer o cordeiro, que é a parte mais importante da palavra para mim, porque não adianta estar na casa, não adianta eu comer todo o cordeiro, se eu não comer da forma correta. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Verso 11, ele fala a forma de comer. Ele fala o seguinte, pode projetar para mim, por favor? Verso 11, Êxodo 12. Desta maneira o comereis. Qual que é a maneira de comer, irmãos? Com lombos cingidos. Fala comigo, lombos cingidos. Fala comigo, sandália nos pés. Fala comigo, cajado na mão. Imagine que você... Não, um cajado aí, aqui ó. Fica a dica no meu presente de aniversário aí, ó. Meu cajado. Sabe o que significa? Sabe por que as pessoas andavam com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão? Só andava assim quem estava preparado para ir embora. Só andava dessa forma quem estava disposto a caminhar. Porque se você não tivesse disposto, você não estaria com o cajado, estava guardado, você estaria descalço dentro de sua casa e comendo. Sabe o que significa isso? Que quando você come do cordeiro, que é a igreja, quando você vive na casa, que é a igreja, você está esperando o seu pai te buscar. Você está clamando, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque o anjo da morte vai gerar juízo sobre este mundo, e eu não sou dessa pátria, eu vou voltar para minha casa, a casa do meu pai. É por isso que eles estavam lá cingidos, porque eles sabiam que o anjo da morte ia exercer juízo sobre o Egito, e quando ele passasse, terminasse tudo, eles iam sair, porque eles iam para a terra prometida, Canaã. Hoje, você está aqui com o objetivo de ser estrangeiro, e anunciar o Cordeiro Pascual, por onde quer que passe, e convidar pessoas para dentro da sua casa, para que elas entendam a importância do sangue, a importância de comer, e ensiná-las, não se apegue a nada deste mundo, não se apegue a nada deste mundo, porque este mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. O céu é o meu lugar. Por isso que eles andavam dessa forma, eles andavam com o cajado na mão. Então, Paulo está aqui, em 1 Coríntios 11, exortando o povo. Pode começar a me a música, por favor. Estão exortando o povo, falando o seguinte: vocês esqueceram o significado disso. Você que fazem muitos anos, milhares de anos, que Israel saiu do Egito, mas ele vai voltar, e ele vai buscar os seus filhos. Assim como Deus mandou um libertador chamado Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Na Bíblia, sabe o que é tipo de Cristo? Ele é uma sombra de Cristo.
O que Moisés fez pelos israelitas, os judeus, tirando do Egito e colocou em Canaã, significa: Jesus veio tirar você do Egito, mundo, inferno, e te colocar em Canaã, vida eterna, Nova Jerusalém. Você não percebeu? Moisés, ele cumpriu o seu propósito, que concluiu Josué. Então saiu do Egito, passou pelo deserto e cumpriu-se em Canaã. Você saiu do Egito, diga aleluia. O sangue de Jesus te protegeu. Você está dentro da casa. A minha pergunta para você essa noite: nós vamos lembrar com o cajado na mão, com os lombos cingidos e com as sandálias nos pés, esperando todos os dias da nossa vida que o nosso papai vem nos buscar para ir para Canaã? Você está indo para Canaã. O anjo da morte está exercendo juízo sobre esse mundo, e está chegando o dia que o nosso noivo vai buscar. Está chegando o dia que ele vai vir te encontrar. Uma das palavras que mais me marca na Bíblia é a palavra das 5 virgens, 10 virgens. As 5 nécias e as 5 prudentes. As 5 prudentes, elas estavam com o cajado, o lombo cingido e a sandália, ansiosas para que o noivo viesse buscar. Essa entendeu o que é ceia. Essa entendeu. As outras fazendo unha, comprando carro, pensando na aposentadoria, pensando no futuro. Vou ficar aqui na casa, mas precisamos sair da casa, porque a lamparina está acabando aqui o azeite. Quando ela sai da casa, o noivo chega e pega as outras 5. Então você nunca pense em desviar, nunca pense em sair do corpo de Cristo, porque no dia que você pisar, você vai infelizmente receber o mesmo juízo que esse mundo. Deus, quando eu falo juízo, não é perder a salvação. Quando eu falo juízo, é o seguinte: você não vai desfrutar do seu noivo. Imagine só, casar com a Soraya e não poder desfrutar dela. Não faz sentido. Imagine só, cadê os meus filhos, não poder desfrutar dele? Você tem o seu noivo te esperando, construindo a Nova Jerusalém, e você precisa simplesmente o quê? Esperá-lo da forma correta. Vamos cantar um louvor aqui. Todo mundo está com ceia já? Quem não está com ceia, levanta a mão, por favor. Nossa, fique de pé, por favor. Um monte de gente está com ceia. É que uma parte pegou, outra parte não pegou, né? Na medida que você pegar a sua ceia, eu queria que você sentasse, para a gente saber quem não pegou ainda. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. É somente para quem é batizado nas águas. Quem não é batizado, ainda não chegou o seu momento. Então espere o seu momento. Se você pegou por engano, que não te instruíram, por favor, devolva, porque é o momento para quem é batizado nas águas. Vai chegar o seu dia. Mês que vem a gente vai ter batismo aqui em nome de Jesus. Amém? Quem já pegou? Todos pegaram? Vamos ficar de pé.
Eu quero cantar essa música mais uma vez com você. E você está se alimentando do cordeiro aqui na Igreja Videira Itaquera. Você vai comer todo o cordeiro, vai entrar no semestre que vem, participando dos cursos, liderando o célula, avançando. E você vai estar na posição: eu quero o meu noivo, volta logo meu Jesus. Todo crente devia acordar de manhã e falar o seguinte: Jesus, é hoje. Só um momentinho, por favor. Um testemunho que a gente escutou, eu e minha esposa. A gente foi visitar esse hotel fazenda. Aí um dia o rapaz que estava lá, que é o zelador, ele falou que estava dormindo e viu um trovão, um barulho absurdo. Ele falou que ele levantou, correu para fora, ajoelhou: Jesus, eu fiquei, não, Jesus, pelo amor de Deus. Aí ele foi ver que a igreja que estava lá alugando, fazendo barulho de noite. Mas assim, eu fiquei tão assim impactado com esse testemunho dele, sabe por quê? É alguém que todos os dias acorda e dorme pensando na volta de Jesus. Assim tem que ser a sua vida. Não se apegue às coisas deste mundo. Come do cordeiro, beba do cordeiro e espere a volta do seu amado. Vamos louvar? Eu não vou me apegar